Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você da parte do Senhor. Está em Números no capítulo 21. Números no capítulo 21. Bondoso, generoso, fiel, amigo é o nosso Deus. Aleluia. Amém, amém. Você encontrou Números capítulo 21? No verso 21 até o verso de número 24. Números, capítulo 21, no verso de número 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, ao rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços nós não beberemos. Nós iremos pela estrada real, até que passemos os termos, até que passemos as divisas. Porém o rei de Seom não deixou passar Israel pelos seus termos, pelas suas terras. Antes, Seom congregou todo o seu povo, ele ajuntou o seu exército, e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel, o povo de Deus, feriu o inimigo ao fio da espada, tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo, a terra dos filhos de Amon, era uma terra firme. Até aqui. Eu quero dar ênfase a você, ao pedido que Israel faz ao rei de Seom, o rei dos amorreus: deixa-nos passar, porque nós não tomaremos ou não tocaremos em nada que lhe pertence. Nós apenas estamos indo para onde Deus quer que nós estejamos indo. Nós só queremos passar. Mas a Bíblia diz, querido, que entre a promessa e o povo de Deus havia um inimigo. E ele não queria deixar passar. Eu quero frisar isso com você. Entre a promessa de Deus e a sua vida, sempre vai existir um obstáculo ou um inimigo. Eu quero te falar disso essa noite, movido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Senhor, não há um Deus como o Senhor. Um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, um Deus que governa céus e terras e que nada, absolutamente nada saiu do teu controle. Os povos, eles passam, os reis, eles são estabelecidos e eles são tirados. Os homens, querido, é como uma poeira, igreja, como uma neblina, diz a palavra de Deus, e tudo vai passar. Mas nós queremos declarar que o Senhor permanece para todo sempre. O Senhor permanece fiel e o Senhor permanece cuidando dos seus. É por isso que nessa noite nós tomamos posse, Pai, de uma palavra de cuidado, de uma palavra de amor com relação a tudo que os teus filhos têm vivido. Fale com eles e dê toda a estratégia suficiente para que eles saiam daqui vencendo, em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. E graças a Deus. Amado, nós estivemos durante 7 semanas, mais a semana de gratidão, mais a semana do comentário da campanha, nós estivemos praticamente mais de 2 meses, né? Vivendo uma palavra que mexeu muito com a igreja. É um tema que
pela expressão da palavra, né? Pela força da palavra, destemido, é uma palavra diferente, mas essa palavra entrou no nosso coração quando nós aprendemos o significado dela. Destemido significa aquele que não perde o vigor, aquele que não perde o ânimo, aquele que mantém a sua coragem. Se nós trouxéssemos essa palavra para o culto de guardiões ontem, porque foi poderoso e maravilhoso, aqueles que estão sempre atentos, eu diria. O destemido também é esse, porque ontem Deus nos levou uma palavra, querido, que num descuido, o homem que às vezes vive a vida inteira diante de sabedoria, ele é reconhecido pela sua sabedoria e honra, mas num descuido, a Bíblia diz, numa estupidez, ele perde tudo aquilo que ele conquistou durante toda a vida. Então eu penso, querido, que verdadeiramente, como igreja, nós estamos vivendo um tempo onde você precisa ser cuidadoso em tudo que faz. Os seus olhos precisam estar atentos, os seus ouvidos precisam estar abertos, os seus olhos, querido, precisam realmente olhar e trazer para o coração aquilo que agrada a Deus, porque nós vivemos um tempo muito mau. Mas aqueles que são do Senhor, a Bíblia diz que eles florescerão, eles crescerão, eles serão como palmeiras, que vem o vendaval, vem a tempestades, eles encurvam, mas quando eles levantam, eles estão mais fortes. Amém, querido? E eu penso que é isso que tem acontecido na nossa vida. A permissão de Deus, de nós passarmos por desertos, por situações adversas, faz parte do mover, do caráter, né, do crescimento. E quando eu digo crescimento, é de um homem espiritual, de um homem emocional e de um homem carnal. Não é possível dizer que nós estamos crescendo na área espiritual se o meu emocional continua da mesma forma. Não é possível eu dizer que humanamente eu mudei quando o meu espiritual continua distante de Deus. Então, quando nós falamos de crescimento, quando nós falamos, querido, de um homem que está sendo moldado à figura de Cristo, nós estamos falando desse homem trino. Na figura de Deus, ou na imagem de Deus com relação à nossa vida, e no plano perfeito dele, ele atua em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas são moldadas e transformadas. Se você olhar a sua própria vida, eu tenho certeza que você, na caminhada com o Senhor, você vai vendo mudanças. Mudança na maneira de pensar, mudança na maneira de falar, mudança na maneira de se vestir. Mudanças, querido, que foram sendo trazidas, não porque a igreja apontou ou por alguém falou. Eu creio na mudança onde Deus usa alguém também. Mas, querido, as mudanças geralmente genuínas e verdadeiras, elas acontecem com o convencimento do Espírito Santo. E quando ele convence, não dói. Eu vou dizer de novo, o convencimento do Espírito Santo não dói. Amém, querido? Diga para a pessoa que está do teu lado, o convencimento do Espírito Santo não traz dor. Amém, querido? Nós somos convencidos de uma forma muito amorosa, de uma forma muito paciente, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, uma das personalidades, se é que eu posso dizer assim, mas uma das qualidades desse Deus, a natureza dele, ele é paciente e muito amoroso. Por que nós estamos dizendo isso? Porque é claro e evidente que Deus tem uma promessa para você. Amém por isso, querido? Quantos aqui poderiam dizer amém? Deus tem promessa, Deus tem um rema na minha vida, Deus tem um algo que Ele falou, pastor. É um algo particular, é um algo individual, é um algo que diz respeito à minha família, é um algo que diz respeito ao meu ministério, é um algo que diz respeito ao meu amanhã. Então entenda, querido, que aquilo que Deus disse, certamente Ele está disposto a fazer. E se eu andar, eu estou falando de um homem que anda segundo o
desejo de Deus para a vida dele, que tem facilidade em ser moldado. Eu não estou falando do homem ímpio, querido, que está distante, mas estou falando desse homem em Deus, dessa mulher virtuosa, que recebeu uma palavra de Deus. A Bíblia diz, querido, que para esse momento tão poderoso de Deus acontecer na sua vida, nós vamos entendendo, conforme nós vamos andando, o porquê de muita coisa. Os milagres em Deus, quando eles chegam, eu não sei se na sua experiência, mas quando Deus ele traz à existência aquilo que Ele falou, eu começo a perceber que mesmo no caminho onde eu não queria andar e nem passar, tudo cooperou. Tudo cooperou. Aquela dor cooperou, aquele momento difícil cooperou, aquele trazer, aquela perca cooperou. E olha que era uma coisa que você não queria soltar, mas a perca também cooperou para um plano excelente de Deus na sua vida. Agora, o que não está cooperando, o que não coopera é a oposição, porque a oposição, ela está bem firmada, arregimentada e decidida a impedir. Percebe, querido, que no meio desse caminho onde Deus tem essa promessa, e eu não estou dizendo isso para você temer, porque você só tem que temer a Deus, amém por isso, mas você precisa entender, querido, estrategicamente o que está acontecendo nesse exato minuto na sua vida. Uma oposição tentou se formar, uma oposição humana, uma oposição demoníaca, mas principalmente uma oposição espiritual. E aonde essa oposição ela encontrar lugar? Nesse homem espiritual, nesse homem, querido, emocional, ou nesse homem carnal, ela vai obter êxito. Eu vou dizer de novo, essa oposição, onde ela encontrar lugar nesse homem espiritual, porque às vezes pode ser que esse homem espiritual tudo caminha bem, mas o emocional dele não muda. Pastor, não deveria mudar conforme a gente vai recebendo? É claro que a palavra tem efeito, e se esse homem deixar, querido, a obra é completa. Ai, diz amém, querido. Há uma mudança no trato, há uma mudança no falar, há uma mudança até na forma de acariciar o seu cônjuge. Mas se esse homem achar que a vida dele, o espiritual é tudo, eu já vi família, querido, família se desfazer porque o homem diz, não, agora o espiritual é tudo, a igreja é tudo, e a família é nada. E quando, na verdade, o plano de Deus é que tudo, querido, esteja em equilíbrio. Uma vida espiritual sarada, curada, uma vida emocional para a honra e glória dele, totalmente curada, e uma vida humana também andando da mesma forma. Isto para Deus é um homem completo. Completo para Deus não é o homem, querido, que ele se julga ser mais do que os outros. Não, completo para Deus é isso. Um homem que deixa, uma mulher que deixa Deus operar em todas as áreas. E isso é extremamente importante quando você olha aquilo que é a oposição, porque a oposição ela sabe bem o papel dela. Ela não está como nós, muitas vezes, sem saber o que está acontecendo, sem saber a posição que nós devemos tomar. Mas o inimigo sabe bem o que ele está fazendo e o que ele tem que fazer para tentar te impedir. Ele se coloca em regiões estratégicas. Ele se coloca, querido, oferecendo aquilo que te chama atenção. Ele sabe o teu humor. Ele sabe como você fala. E é por isso, querido, que às vezes para ganhar uma batalha, ele não precisa fazer com que uma montanha apareça na sua frente, mas é só mudar o teu humor, e ele terá a vitória. É só tocar em áreas da tua vida, que ele sabe que muda o teu ânimo, que muda a tua alegria, que mudam as tuas palavras, chega a mudar a tua fé. Então o inimigo não precisa, querido, de um exército para vencer você que não tratou a sua área emocional ainda.
Quando o povo de Deus estava caminhando em direção a Canaã, aqui é a primeira geração ainda, daqui a pouco esse povo vai ficar pelo deserto, inclusive o próprio Moisés, o líder, não vai entrar. Era um povo de difícil serviço. Mas esse povo, querido, ele tinha um alvo. Poderia ter entrado antes? Claro que sim, eu não vou entrar nesse contexto. Mas eles estavam saindo de um tempo de escravidão, de 430 anos, e eles estão saindo dali, e eles estão saindo libertos, fisicamente. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eles não estavam curados emocionalmente. Quando deixaram eles tirarem os deuses que estavam dentro deles, eles criaram um bezerro. Quando eles comiam o pão que descia do céu, eles chamavam o pão de miserável. Quando eles viam a água sair da rocha, mais uma caminhadinha eles já reclamavam onde estava a sombra. Emocionalmente não era um povo curado. Espiritualmente não era um povo curado, embora fisicamente eles eram um povo liberto. E a Bíblia diz que esse povo tinha um alvo, eles estavam indo para Canaã. Mas será que de fato, pastor, o coração deles estava no alvo? Eu penso que não. Porque eles vão ficar pelo caminho. E eles não vão entrar. Mas Deus deu vitória. Ah, querido, Deus é misericordioso. Você não falou que é um povo de difícil serviço? Mas Deus é misericordioso. Deus é muito paciente. Diga para o teu irmão, querido, mas esse Deus é muito paciente. Aleluia. Aleluia. Pastor, quando você fala Deus é paciente, você olha para quem? Olha para mim, querido. Eu fico até com vergonha de olhar para você. Porque na verdade Ele é muito paciente comigo. Ele é longânimo comigo. Assim como Ele foi com esse povo. Mas esse povo, eu creio, diferente de mim e de você, esse povo, querido, não deixou ser tratado. Embora os milagres acontecessem todos os dias, e aqui nessa experiência do rei de Seom, dos amorreus, acontece mais um livramento de tantos que Deus havia dado. Porque a palavra de Deus diz, querido, que os mensageiros dos israelitas foram lá e disseram: olha, nós queremos só passar. E nós temos que avisar, porque nós não temos como passar desapercebido. Querido, eram mais de 3 milhões de pessoas. Pastor, não dava para passar a noite bem quietinho? Não dava, viu, querido? Não dava. E a Bíblia diz, querido, que o povo de Deus disse: olha, nós não tocaremos em nada que é de vocês. Nós não tocaremos na uva de vocês. Porque 3 milhões de pessoas tocando na uva, não fica, querido, mas não fica um cacho no pé. Alguém poderia dizer: olha, ele não deixou passar, pastor, porque eles iam comer toda a uva que tinha. Não, não era o caso. Nós não tocamos na água de vocês, nós não tocaremos nos animais de vocês, nós não tocaremos em nada que tem aqui na terra de vocês, nós só queremos passar. Deixe-nos passar. E a resposta, querido, é uma resposta espiritual. Embora tenha acontecido na história, isso está registrado, querido, para que eu e você perceba: o inimigo não quer deixar passar. Diga para o teu irmão: o inimigo não quer deixar passar. Diga para o teu irmão de novo: o inimigo não quer te deixar passar. Passar para você significa o quê? Chegar e tocar e viver aquilo que Deus tem para você. Será que o inimigo, ele tem prazer em impedir, se ele pudesse, a tua felicidade? É claro que sim. E a sua felicidade envolve o quê? Envolve muitas áreas. Então o inimigo, que ele se puder, vai impedir. Não tente negociar com o teu adversário. Ele sempre será oposição. Quando nós negociamos com o inimigo, quando nós pisamos um pé na igreja e o outro no mundo, querido, é um ótimo negócio para ele. Porque ele sabe que embora o teu físico esteja aqui, teu espírito está sem efeito.
para ele, querido, aprisionar áreas da tua vida, para ele é um bom negócio. Por isso, querido, que quando nós sabemos, através de palavras reveladas como essa, de que o inimigo é uma oposição, eu preciso começar, querido, estrategicamente, entender como que eu venço, como que eu passo. Porque do outro lado, eu sei que tem uma promessa de Deus para mim, e eu vou viver. Você também, querido? Você vai viver, meu irmão, em nome de Jesus, mas diga com coragem, com ousadia para o teu irmão, você vai viver cada promessa de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, isso é poderoso. Se vai aplaudir, aplauda mesmo. Querido, o inimigo estrategicamente se colocou no caminho. Quando você diz estrategicamente, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo, querido, que ele avaliou toda uma situação da sua vida. Ele avaliou esse homem emocional, ele avaliou essa mulher humanamente falando, ele avaliou este jovem espiritualmente falando, e dentro daquilo que ele encontrou, ele se posicionou. E se a posição dele é dentro de um casamento, é ali que ele vai bater forte. Até que você seja infeliz. Se a posição é financeira, é ali que ele vai se posicionar. Se o posicionamento é espiritual, embora você diga que ame a Deus, a Bíblia diz que quem me ama anda nos meus mandamentos, pratica os meus mandamentos. E se eu não faço isso, eu não amo. Se eu tenho dificuldade em dizer não para o mundo e sim para o Senhor, alguma coisa ainda está errada, algum convencimento te falta. Pastor, e o que tem a ver isso com a minha vida, com a minha história? Tem, querido, que nesse momento da batalha, você tem que saber bem quem você é e o Deus que você tem. Uma das coisas que eu mais tenho dito para mim mesmo, dirigindo em todos os dias que eu tenho vivido, principalmente nesses últimos, é: o Senhor está comigo. Mas você não sabia? É claro que eu sei, mas é para o meu espírito continuar ardendo dentro de mim, e principalmente para minha alma se calar. Porque o emocional, assim como o teu, às vezes se abala. Então eu digo para minha própria alma, para minha alma que está dentro de mim: aquieta-te, porque o meu Deus está no barco. Fica quieta, eu vou até dormir, porque o meu Deus está no barco. Mais do que conhecer o adversário, querido, que o Espírito Santo revele quem você é. Em que área você está fraco nessa peleja? Pastor, eu quero reconquistar minha esposa, eu quero reconquistar o meu marido. Então mude esse homem espiritual, mude esse homem emocional e mude esse homem carnal. Eu estou vindo na igreja, você está tratando de quê? Eu estou na bênção, pastor. Eu olho para mim, eu estou me achando um filho de Deus. Você é, querido, mas aquele que é filho de Deus de verdade, ele dá frutos de amor, de longanimidade, de perdão, de mansidão. Você está me entendendo, Filadélfia? Se nós queremos conquistar, nós precisamos tratar desse homem trino que nós somos. Tem muita gente tratando o espírito, mas se esquecendo do emocional. Tem muita gente tratando o emocional, mas não deixou de ser carnal. Nós precisamos ter mudanças. Nós precisamos nos colocar numa posição de frente e dizer: inimigo, você não vai me deter, você não vai me acusar. Eu vou pisar na sua cabeça, porque o meu espírito é de Deus, o meu emocional é de Deus, a minha carne, o meu corpo é de Deus também. Você não vai tocar em mim. Amém, querido? Diga para o teu irmão: o inimigo não vai tocar em você. Pastor, eu tenho usado as armas de Efésios 6. Glória a Deus.
Na maioria das vezes eu penso na totalidade praticamente das batalhas que nós temos de fato. Elas são espirituais. Mas o grau de importância é nós que damos. E conforme o grau de importância, vai exigir de você e de mim uma estratégia para vencer. Hoje eu levei as minhas 2 filhas de casa até a portaria do condomínio em que nós moramos. E dentro do condomínio tem uma mata. E a Isabela está apavorada porque disseram para ela que tem cobra. Ela pesquisou ontem na internet que hora que as cobras acordam, onde elas costumam se esconder, e sei lá como ela achou que das coisas que estavam postadas, que é perigoso andar de bicicleta porque pode passar uma cobra e a cobra enrola no pneu. É uma criatividade monstro, querida, é uma coisa enorme. E eu falei para ela: filha, mas aonde você já viu isso? E ela disse: pai, eu não quero falar, e começou a chorar. E eu tive que levar ela de casa às 6 horas da manhã até a portaria do condomínio, porque ela está com medo dessa tal cobra. E eu vou ter que chegar para ela e falar: olha, vamos traçar uma estratégia, né, para vencer esse bicho enorme que aí que criaram dentro de você. Vamos ver onde que ela acorda, onde que ela se esconde. Mas nós vamos vencer, filha. E nós temos que trabalhar com aquilo que está dentro dela. Porque aquilo que não me traz pavor nenhum, querido, para ela está trazendo. E dentro da realidade daquilo que ela está enfrentando agora, e a pequenininha dizendo: ah, pai, ela está com medo. Amanda está feliz da vida. Mas para a Isabela está sendo um problema. E nós precisamos trabalhar esse obstáculo. Essa coisa que está tentando ela impedir de subir. Querido, eu já vi de tudo. Ou melhor, eu já vi muita coisa. De tudo não vou falar que vi não também, porque não é verdade. Mas já vi muita coisa nessa vida. Sempre tive pavor de rato. Mas não ratinho, rato grande. Ratazana. Depois, querido, que passei 3 experiências onde o inimigo realmente apareceu em forma desse bicho lá, dentro da minha casa, num lugar totalmente improvável, eu fui me lembrar, ele está trabalhando no meu emocional. Por quê? Porque eu morei muito em fazenda. E nas fazendas que nós morávamos, nas casinhas que nós morávamos, nunca se teve laje. E eu dormia escondendo na coberta, porque eu via os ratos passando. Aquilo se tornou um obstáculo para mim. Chega a ser chacota para muitos, mas para mim se tornou um bicho até que eu matei um dia, né, querido? E aí eu tô igual Davi agora. Não sei o que ele sentiu no Golias, mas que eu senti um gosto diferente quando eu matei uma ratazana. Eu fui atender um dia, querido, uma irmã da igreja que me ligou, final de tarde. Ela já está com Jesus, mas eu lembro perfeitamente. Ela disse: pastor, não estou conseguindo entrar em casa. E eu falei: por quê, querida? Ela falou assim: tem lesma aqui. Querido, não é muito comum você ver lesma. 1, 2. Mas pensa numa casa com lesma. Ela dizia: eu não consigo entrar. E eu fui até a casa dela. E cheguei, tinha lesma no portão, tinha lesma na porta da casa de entrada. Abri uma porta da cozinha, tinha lesma na pia, tinha lesma no fogão. E eu vi que aquilo não era natural. Eu disse: querida, vamos orar. Porque o que está aqui é um mundo espiritual te enfrentando numa coisa que parece natural, mas não é. E nós oramos, querido. E ela criou coragem. Ela pegou uma vassoura e ela foi pondo aquele monte de lesma para fora e nunca mais apareceu. Percebe, querido, que o emocional, o físico e o espiritual andam juntos, não serão separados. Pastor, eu quero vencer. O Senhor também quer que você vença. Mas você vai ter que ser equilibrado nessas 3 áreas.
Não dá para ser espiritualmente uma mulher de Deus, um homem de Deus, e fisicamente, quando você quer pôr suas emoções para fora, você vai buscar os prazeres do mundo. Emocionalmente não te cabe mais. Fisicamente não te cabe mais. Achei lindo o jovem veio aqui, num dos cultos passados agora. Ele disse: pastor, minha antiga namorada me procurou. E ela chegou perto de mim e eu senti desejo por ela. E ela queria ter relação comigo. Mas eu disse não. Eu não posso jogar tudo fora. Aquilo que Deus tem me dado nesse tempo tão precioso que eu tenho estado aqui. Ela não estava vivendo o mesmo momento dele e ele percebeu isso. Ele disse: não quero. Eu posso ter até algum sentimento por você, mas o que você vive não é mais o que eu vivo. Há uma transformação em nós. Há uma transformação física. Há uma transformação emocional. E há uma transformação espiritual naqueles que são do Senhor. E você vai ter que ser trino, querido, para vencer a oposição dos amorreus. Onde ele encontrar uma brecha, ele vai vencer você. Eu sou um simpatizante da comunidade de Filadélfia. Vai precisar ser mais. Eu venho nos cultos. Já se batizou, já fez escada, já se aliançou, já fez um plano de 2020, serviu ao Senhor de uma maneira maior. Se não, querido, nós vamos ser espectadores. E não é para esse lugar que eu vou te levar. Eu vou te levar para os pés da cruz. Como vai se chamar essa campanha? Aos pés da cruz. Vou te deixar nesse lugar hoje. Pastor, mas você saiu lá do deserto, lá do povo judeu que ia para Canaã e foi parar na cruz. É nesse lugar que eu vou te deixar. Porque é nesse lugar, querido, que revela quem nós somos. Não tem outro lugar. Na experiência de Moisés foi linda. A experiência de Caleb foi linda. A experiência dos homens, querido, e mulheres que viveram o Antigo Testamento foi lindo. Mas a minha experiência é na graça. E é nesse lugar que eu tenho que começar com você. Pastor, onde nós vamos começar tratando o nosso espírito? Na cruz. É ali que eu me fiz novo. Aliás, foi ali que Ele me fez uma nova criatura. Pastor, onde eu vou tratar o meu emocional? No mesmo lugar, querido, na cruz. Aos pés dele. Onde é que eu vou tratar esse homem que eu sou? Esse homem naturalmente falando que eu sou. Ai, querido, não tem lugar melhor. É crucificando ali na cruz. Eu pregado? Não, ele já pagou no teu lugar. Quando eu digo cruz, querido, é só para olhar, viu, querido? Porque ela está vazia. E ela vazia me faz lembrar, Ele está vivo. A cruz vazia, eu só olho para ela para isso. Ela está vazia. E eu digo: Ele ressuscitou. Para que serve a cruz? Quando eu era pequeno, querido, pequeno ainda sou, né? Mas quando eu era criança, tinha aquele filme de Drácula, né? Que as pessoas punham a cruz e ele ia embora. Eu acreditava. Existem pessoas que até hoje, querido, colocam a cruz na porta de casa. Quando não é ferradura. Você é do tempo da ferradura também? Não me deixa só. Pé de coelho. Que ele tem de tudo que a pessoa. Alho. Mas a cruz eles colocavam porque evitar mal olhado. Não, querida, a cruz para nós é apenas o simbolismo forte, poderoso de que Ele está vivo. Eu não busco a cruz vazia. Eu busco Cristo vivo e ressurreto. Você também? É nesse lugar que nós vamos. 7 semanas. Curando o quê? O homem espiritual que eu sou. O homem emocional que eu sou. E o homem carnal que eu sou. Corpo, alma e espírito. Amém por isso, querido? Diga para o teu irmão. Corpo, alma e espírito. Os 3. Diga para ele e para ela. Os 3
serão tratados. Amém por isso, querido? Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade maior. Que às vezes nós encontramos uma igreja como essa, e assim como os irmãos testemunharam na terça, e eu tenho ouvido esse testemunho no Guardiões também. Ai, pastor, essa igreja tem sido uma bênção na minha vida. Tem sido na sua vida? Amém, tem sido na minha também. Então talvez você tenha se encontrado, querido, espiritualmente falando, e isso a Bíblia diz que é mais do que joia de valor. Encontrar uma casa onde o Espírito Santo de Deus está, querido, é tudo de bom. É por isso que eu valorizo esse lugar. Aqui é a reunião, querido, onde o céu se abre e o próprio Deus olha com atenção. A escada de Jacó, querido, que lá no Antigo Testamento simbolizava aquela abertura do céu, né? Anjos descendo e subindo. Está acontecendo aqui agora. Tem uma abertura do céu, querido, e essa palavra está descendo e está vindo até a minha vida. E aí eu oro e essa coisa sobe até o céu. Tem coisa subindo e tem coisa descendo. Diga para o teu irmão, tem coisa subindo e tem coisa descendo. Aleluia. Aleluia. É nesse lugar que Deus está, querido, que eu não tenho dúvida que nós seremos tratados. Pastor, você está se tornando alguém melhor? Eu creio. E por que isso tem acontecido? Primeiro, porque Deus é muito bom. Segundo, porque eu tenho aprendido a deixar Deus tratar a minha vida. E terceiro, eu posso dizer, essa igreja tem um efeito poderoso nisso tudo. Eu amo estar aqui. Você também? Essa igreja tem uma parcela muito grande, querido, em tudo que Deus tem feito na minha vida e na minha família. As maiores conquistas que eu já tive na vida tem sido a partir do ministério que eu sirvo. Não anda separado. Amém, querido? Por isso que eu creio que nessas semanas nós seremos tratados.